O saguão do DPCF ganha um contraste vibrante com a chegada de Carolina Matheus, funkeira e namorada de Bruno. Conhecida nos fluxos de Brotóvia como MC Carol da União, ela veste um conjunto esportivo de grife, óculos escuros grandes escondendo o rosto inchado e muitas joias de ouro. O aroma de um perfume doce e caro corta o ar pesado da delegacia. Krisha Rivera a recebe com profissionalismo, mas com a sensibilidade de quem sabe que está lidando com alguém que acabou de perder tudo. O relato de Carolina Matheus. Carolina, com a voz embargada, eu falei pra ele, eu falei que esse negócio de esquema ia dar ruim. O Bruno era um menino de ouro, mas ele se enredou com gente que não joga pra ganhar troféu, joga pra ganhar milhões no celular. Krisha, Carolina, respira. O que você quer dizer com esquema? Ele estava sendo pressionado por quem? Carolina, faz um mês que ele não dormia. Ele recebeu uma mensagem de um número privado com uma foto da minha casa, da minha mãe, e o print de uma aposta de valor absurdo na derrota do União. O trato era, ele tinha que errar. Se o time ganhasse, eles vinham atrás de mim. Krisha, e você sabe quem enviou? Algum nome? Carolina, ele não me disse o nome do cabeça, mas ele chamava o contato de o açougueiro. Ontem, antes do jogo, ele me ligou chorando. Disse que tinham dado um presente para ele no vestiário, uma munhequeira nova que ele era obrigado a usar. Ele disse, Carol, se eu acertar, eu morro. Se eu errar, eles me matam do mesmo jeito. A prova de fogo. Carolina abre a bolsa e retira um celular com a tela trincada. Carolina, eu peguei o reserva dele. Tem um áudio que ele gravou escondido no túnel, 5 minutos antes de entrar em campo. Tem barulho de torcida ao fundo, mas dá para ouvir a voz de quem ameaçou ele. Krisha dá o play. A voz é grossa, ríspida, com o sotaque carregado do interior gaúcho. O boi já tá no gancho, guri. Tu entra lá, erra o chute e sai de fininho pelo túnel sul. Se tu inventar de ser herói, a gente te fatia ali mesmo na frente de todo mundo. O Enzo já tá com a ferramenta pronta. Krisha olha imediatamente para a Cenália, que acabará de descer as escadas. Cenália, o Enzo não agiu sozinho. Ele era o braço armado, mas o açougueiro é quem dava as ordens. E a Carolina confirmou, a munhequeira era o cavalo de Troia para o doping. Cenália ajeita o chapéu e olha para o celular. Vila Nova, peça para o Bronson rastrear de onde veio o sinal desse áudio. Krisha, proteja a Carolina. Se ela sabe do açougueiro, ela é o próximo alvo na lista de corte. O clima no DPCF fica ainda mais denso. Se a primeira divergência foi sobre a natureza do crime, a segunda, após ouvirem o depoimento de Carolina Matheus e o áudio da ameaça, atinge o núcleo da motivação e da estrutura da organização criminosa por trás de o açougueiro. As duas doutoras observam Carolina ser levada para uma sala segura por Krisha, e então se voltam para a Cenália. Doutora Lívia Napolitano, a hierarquia do medo e o lucro. Lívia cruza os braços, mantendo sua postura impecável e lógica. Cenália, o depoimento da namorada confirma minha tese de planejamento sistêmico. Estamos lidando com uma organização de apostas ilegais que opera sob uma lógica de mercado. Para eles, Bruno não era uma pessoa, era uma variável de risco que precisava ser neutralizada. O uso do Enzo como braço armado e a ameaça à família de Carolina mostram uma estrutura piramidal clássica. A morte de Bruno no campo foi uma execução punitiva e pedagógica. Eles o mataram para enviar uma mensagem a todos os outros jogadores da liga que pensarem em trair o esquema. É puro cálculo financeiro e controle de ativos. Doutora Soninha Cenália, a vingança do passado e o sangue. Doutora Soninha balança a cabeça negativamente enquanto guarda seus óculos. Ela parece ver algo muito mais sombrio e pessoal nas entrelinhas do áudio. Não, Lívia, você está sendo técnica demais. Ouço o tom de voz daquele homem no áudio. O açougueiro não está falando de dinheiro, ele está falando de posse. Aquelas palavras, o boi já tá no gancho, não são de um empresário de apostas, são de alguém que sente um prazer doentio na desumanização. Para mim, o esquema das apostas é apenas a desculpa. O motivo real é ódio pessoal ou dinástico.
Por que usar um facão de açougueiro, algo tão sujo e difícil de esconder, se poderiam usar um veneno ou um acidente? Por que eles queriam o sangue no gramado? O açougueiro tem uma ligação antiga com a família do Bruno ou com a União Brotoviana que vai além de uma planilha de lucros. É uma ferida aberta que ele decidiu fechar com o sacrifício do menino. O novo confronto de ideias. Liv acredita em um cartel de apostas. Bruno morreu porque era um prejuízo financeiro e um exemplo necessário para o negócio. Soninha acredita em um crime de casta vingança. O esquema de apostas foi apenas o meio usado por uma figura poderosa de Brotóvia para destruir o maior símbolo da União Brotoviana por puro rancor. Cenália termina de tomar seu mate, sentindo o peso das duas análises. Uma vê o bolso, a outra vê o coração, murmura Cenália. Vila Nova, se a Lívia estiver certa, o rastro de dinheiro nos levará ao culpado. Se a minha mãe estiver certa, o culpado está escondido na história de Brotóvia, muito antes do Bruno chutar a primeira bola. Minutos depois. Estádio Costelão. Cenália e Krisha abrem o armário de Bruno. O armário número 10 ainda exala o perfume cítrico que Bruno usava, misturado ao cheiro metálico de chuteiras usadas. É um santuário interrompido. Krisha usa uma lanterna tática para varrer o interior, enquanto Cenália, com a calma de quem lê as entrelinhas da vida, observa a disposição dos objetos. O conteúdo do armário. A munhequeira presente. No fundo da prateleira superior, dentro de uma embalagem plástica de uma marca esportiva genérica, está uma segunda munhequeira, idêntica à que ele usava no campo. Cenália retira com uma pinça. Ao cheirar de leve, o odor químico é quase imperceptível, mas o tecido parece levemente endurecido por um reagente. O santinho rasgado. Preso com um imã na porta, há uma foto de Bruno com Carolina e a mãe dele. No entanto, a parte da foto onde aparecia o pai de Bruno foi meticulosamente recortada ou arrancada. O envelope pardo. Escondido sob o fundo falso da gaveta de meias, Krisha encontra um envelope pardo pesado. Ao abrir, ela solta um suspiro. Cenália, veja isso. Não é dinheiro. São escrituras de dívidas de uma antiga propriedade rural em Vila União, todas compradas pelo frigorífico União. Junto às escrituras, há uma foto antiga, em preto e branco, de dois homens jovens apertando as mãos em frente a um açougue rústico. Um deles é reconhecível como o pai de Bruno. O outro tem uma cicatriz no pescoço, exatamente onde o treinador Romeu descreveu a tatuagem do açougueiro. A descoberta de Krisha. Ao fundo do armário, Krisha nota algo que caiu atrás da divisória de metal, um pequeno controle remoto, semelhante aos de portões eletrônicos, mas com apenas um botão vermelho desgastado. Cenália, diz Krisha, analisando o objeto. Isso não abre portão de garagem. É um acionador de bloqueio de emergência. Se o Enzo trabalha na manutenção dos elevadores, ele pode ter dado isso ao Bruno como uma garantia de fuga. Mas, pelo visto, o sinal foi bloqueado ou o controle era um rastreador. O veredito de Cenália. Cenália guarda o controle no bolso e observa a foto rasgada. O silêncio do vestiário vazio é quebrado apenas pelo som do seu mate terminando. A Lívia e a minha mãe estão certas ao mesmo tempo, Krisha. É um esquema de apostas, sim, mas construído sobre os escombros de uma traição familiar. O açougueiro não queria apenas o dinheiro do pênalti, ele queria que o filho do homem que o traiu no passado morresse humilhado diante de toda a cidade. Cenália se vira para a saída. Temos o DNA, temos a química e agora temos a conexão com o frigorífico União. Está na hora de fazermos uma visita ao Enzo Vargas, mas não no estádio. Vamos onde o boi realmente vai para o gancho.